Olá, amigos do Facebook! Estou aqui para compartilhar com vocês a minha empolgação com a turma de Engenharia Civil desse semestre. Esse pessoal é muito bacana, assim como os demais, todas as turmas de civil que eu lecionei até hoje. Eu estou vendo que esse semestre vai ser muito produtivo. O pessoal está muito concentrado, está interessado. Eu vou contar um pouco como foi a semana. Nessa primeira semana, eu conversei com o pessoal sobre um pouco a origem do desenho, a necessidade do desenho. E aí comecei a falar do mundo industrial, mesmo das construções, e tudo segue normas, tudo segue padrões hoje em dia. Já faz muito tempo, aliás, olha só, nós temos aí uma primeira associação aqui de normas técnicas no Brasil em 1940, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Aqui o carimbo aqui, o símbolo da ABNT. Então, tudo que é feito em engenharia responde a normas e tem que estar em conformidade em todo o território brasileiro, todo o território nacional. E hoje, com a globalização, a norma tem que estar também em alinhamento com as normas ISO, as normas internacionais, não só a ISO como outras. Aliás, existem muitas normas. Engenheiro vive de respeitar normas, tá ok? Normas são muito importantes na engenharia e no desenho ainda mais. Nós temos aqui uma tabela com alguns exemplos da ABNT das normas para desenho técnico. Nós temos aqui dentro da ABNT a NBR 8196 para desenho técnico, emprego de escalas no desenho técnico. Tem uma porção, dobramento de cópias, apresentação da folha para desenho, cotagem do desenho, né? Temos aqui então várias normas a serem seguidas, tá ok? Nós temos que seguir essas normas para que outros possam entender o desenvolvimento do nosso desenho. Passamos para o passo seguinte. Como representar uma peça que tem três dimensões, tridimensional, numa folha de papel plana? Bom, nós devemos primeiro criar a intersecção de um plano horizontal com um plano vertical no espaço. Com isso, nós vamos criar 4 divisões. E essas 4 divisões a gente chama de diedros. Então, nós vamos ter um primeiro diedro, um segundo diedro, um terceiro diedro e um quarto diedro. Nós, como os europeus, trabalhamos no primeiro diedro. Já os americanos gostam de trabalhar em projeções no terceiro diedro. Cuidado! Como é que nós vamos desenhar? Nós vamos projetar o que estamos observando da peça a partir deste ponto, projetando em direção ao plano vertical, ao nosso plano de projeção vertical. Quando olhamos e projetamos com linhas perpendiculares, nós criamos aqui uma projeção, uma vista frontal com linhas ortogonais. Então, nós temos linhas retas. Então, nós temos aqui um desenho e projeção ortogonal. O que nós fazemos? Nós devemos tomar cuidado e não confundir a vista frontal com aquela maneira de a gente olhar a peça de frente, buscando um plano de fundo no nosso primeiro diedro no espaço. Não, este lado aqui será a nossa vista lateral esquerda quando projetarmos no outro plano. Mas será que com apenas uma vista, uma projeção, podemos ter todos os detalhes de uma peça no espaço com suas 3 dimensões? Realmente não. Vejam só, vamos pegar este exemplo. Nós temos aqui um cilindro, um paralelepípedo e um prisma de base retangular. Vejam que a hora que projetamos, e nós estamos colocando nossas linhas perpendiculares aqui ao objeto, e não temos com isto a identificação dos contornos, da circunferência ou de ângulos. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter a representação de um retângulo. As três peças, do ponto de vista de projeção frontal, serão retangulares, justamente porque o nosso método ortogonal observa a projeção com linhas perpendiculares, linhas retas, e com isto nós não temos detalhes de contorno ou de ângulos. Passamos então a um outro passo. Vamos obter a projeção superior. Vamos observar a peça por cima, numa parte superior à peça, e vamos projetá-la no nosso plano horizontal, no nosso primeiro diedro. Quando fazemos essa projeção,
nós temos aqui a nossa vista superior. Mas como representar isso numa folha de papel? Porque eu tenho aqui dois planos. Simples, nós vamos pegar a vista aqui superior e vamos girar 90 graus no sentido anti-horário, para ficar alinhado com esse plano vertical. De frente para você dá mais um giro para visualizar corretamente. É essa visão que nós vamos ter na prancheta do desenhista. Como fica em nosso papel? Nosso papel plano fica dessa forma. Nós temos aqui a vista frontal e a vista superior. Geralmente, em desenho técnico, não representamos três peças simultaneamente. Estamos fazendo isso a fim de comparação. Então, veja, a nossa vista frontal e a nossa vista superior nos permitem identificar o nosso cilindro. Agora, eu consigo identificar que este desenho aqui é referente a um cilindro, este aqui é um paralelepípedo e este aqui é um prisma de base triangular. Mas somente com duas vistas consigo representar um objeto, uma peça, no espaço tridimensional? Não, precisamos de uma terceira vista. Mas para estas peças, duas vistas são suficientes. Portanto, eu digo que é um desenho com supressão de uma vista, no caso aqui da nossa lateral esquerda. Para outros objetos com maiores detalhes, vamos precisar da vista lateral esquerda. Amigos do Facebook, nessa próxima semana eu vou dar exercício para essa garotada. Eles vão desenhar bastante. Vou começar com esta peça aqui. Eles vão fazer a projeção da vista frontal, eles vão fazer a projeção da vista superior e vão fazer a projeção da lateral esquerda. Terão mais alguns desenhos e já vai valer pontuação, hein? Ó, pessoal, uma dica aí, hein, turma? Vocês que estão me vendo aí no Facebook, aí, que são meus alunos, olha, a nossa vista frontal, ó, nós vamos projetar esta face aqui, ó. Tá aqui, ó, a dica, hein? Ó, beleza, hein? Vamos ver a próxima. Aqui temos, olha, a nossa vista superior. Nós vamos visualizar esta face, esta face, esta face, tá ok? Essa profundidade aqui a gente chama de um rebaixo, tá? Nós não vamos ver essas faces verticais, só as horizontais. Pessoal, olha aqui mais a última dica, hein? Nós vamos fazer a projeção da vista lateral esquerda. Nós vamos ver esta face e mais esta face, tá ok? Não perca a próxima aula. E pessoal aí, amigos do Facebook, na próxima semana eu conto para vocês como é que foi a aula da segunda semana de desenho técnico com a minha nova turma de engenharia civil. Até mais, pessoal. Um abraço.